Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o like, compartilhe o canal. Os códigos da Torá revelam que a paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos cumpre a antiga profecia bíblica. Quando Ismael, tenho ouvido você, eu, por meio desta, o abençoo. Eu tornarei fértil e extremamente numeroso. Ele será o pai de 12 chefes. Eu farei dele uma grande nação. Gênesis 17, 20. Poucas horas depois que o acordo de paz recém-cunhado entre Israel e os Emirados Árabes Unidos foi anunciado, o especialista em códigos da Bíblia, Rabino Matidyahu Glaserson, voltou-se para o texto da Bíblia para ver quais segredos estão escondidos lá. É esse aqui. Ele localizou o que chamou de a melhor aparência da palavra hebraica Eshut, que significa unidade em hebraico para Emirados. É inacreditável, ele veio uma vez no Torá de forma significativa, observou ele. E onde Glaserson encontrou esses códigos da Bíblia? Exatamente onde Deus disse a Abraão que Isaac nasceria para ele e Sara, e que embora Ismael, ancestral bíblico dos árabes, fosse abençoado com prosperidade material e grandes populações, a aliança de Deus permaneceria permanente com os descendentes de Isaac, a nação judaica. Hashem disse: não obstante, Sara, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu chamarás Isaac, e manterei meu convênio com ele como um convênio eterno para a vinda de sua descendência. Quanto a Ismael, tenho ouvido você, eu, por meio desta, o abençoo. Eu o tornarei fértil e extremamente numeroso. Ele será o pai de 12 chefes, e eu farei dele uma grande nação. Glaserson comentou que 840, que é o valor numérico de Shematisha, eu tenho ouvido você, corresponde ao número de anos que os árabes teriam controle da terra de Israel. Essa palavra aparece em hebraico em Gênesis 17, 20. Em outras palavras, embutidas no hebraico está uma promessa de que Deus abençoará os descendentes de Ismael com domínio sobre a terra de Israel por 840 anos. Encontramos essa dica no versículo exato onde Deus promete a Abraão que, embora a aliança eterna repouse com Isaac e seus descendentes, os descendentes de Ismael também se beneficiarão do favor divino. Nessa tabela, Gleison também localizou a palavra hebraica Islam, referindo-se, é claro, ao Islã. De acordo com o sábio judeu do século XII, Rabi Moshe Ben Maimon, mais conhecido como Maimonides ou Rambam, uma das razões pelas quais Deus recompensou os descendentes de Ismael é porque o Islã, a religião da maioria dos árabes, é puramente monoteísta religião. Ele também encontrou o código para o próximo ano hebraico 5.781, que corresponde a 2020-2021. No ano hebraico conhecido como Rosh Hashanah, que vai acontecer agora em setembro, começa em apenas 5 semanas ao cair da noite na sexta-feira de 18 de setembro. Glaserson comentou que há muitos indícios de que o ano 5.781 é o tempo do Messias. Ele também localizou um código para o ano hebraico de 5.726, que corresponde a 1966, a véspera da Guerra dos 6 Dias, quando os descendentes de Isaac retomaram o controle de Jerusalém. Ele está falando que ele achou no código esse acordo, e que o ano, eram 840 anos que Ismael estaria dominando sobre a terra de Israel, e que esse tempo acabou. E que ele também achou no código por Rosh Hashanah, que seria 2020-2021 desse ano, a vinda do Messias. No pensamento judaico, essa cooperação entre os irmãos bíblicos é uma indicação de que Ismael se arrependeu durante sua vida. Ele concluiu sugerindo que a paz entre Israel e Emirados Árabes Unidos é o cumprimento moderno dessa antiga profecia. Trump versus Biden, o bom Esaú lutando contra Satanás no fim dos dias. O Biden está disputando lá com a presidência com o Trump.
acordo com o Rabino Kessler, o povo judeu está no último estágio da redenção final, a de Edom, o mais prolongado dos 4 exílios anteriores, Babilônia, Grécia, Pérsia, Edom, Roma. Ele citou o versículo bíblico de que Gênesis 22, 28, 12. De acordo com o Rabino Kessler, o futuro fim do exílio de Edom é predito no sonho de Jacó, dos anjos subindo e descendo uma escada. Os 4 anjos representam os 4 exílios. O anjo que representa o exílio de Edom subiu, mas não desceu. Razão pela qual Edom Roma parece persistir é porque, como o Rabino explica, existem 2 variações. Tem o primeiro estágio e o segundo estágio. O mundo estaria no primeiro e agora está indo para o segundo. O primeiro estágio representa impérios malignos como Babilônia, Grécia e Pérsia. Mas então o Rabino Kessler acrescenta que existe o último estágio, que representa o lado bom de Eliseu. O Rabino acrescenta que o presidente Trump é, de muitas maneiras, a encarnação de Marco Aurélio, o imperador romano. Isso foi aprendido por meio de uma profecia dada à sua mãe Rivka, durante sua gravidez difícil. De acordo com o Rabino, quando Jacó pergunta a Deus por que o 4º anjo não desceu, Deus o assegura que ele transformará Elisaf de um inimigo da nação de Israel em seu assistente, levando a profecia à fruição. Este é o conceito de estágio 1, estágio 2. O Trump é o estágio 2. E não é apenas o bom dentro de Elisaf, mas também é a parte de um processo messiânico. Ele então relata que o fato de que o valor numérico de Donald Trump é Messias, filho de Davi, o que prova que ele desempenha um papel integral no processo messiânico. Esse rabino ele é famoso porque ele faz várias previsões dentro da política e ele acerta. Destacando as melhorias que Trump fez na taxa de desemprego, então ele fez várias coisas, fora Israel. Tudo isso explica o Satã representado por Biden, os democratas, tentando impedir que o primeiro estágio evolua para o segundo. Isso porque Satanás sabe que o segundo terá que capacitar o povo judeu para chegar ao exílio final. Ele está falando que o Biden seria alguém que está tentando impedir esse estágio 2 de continuar acontecendo para chegar à redenção, o estágio final. O Satã está morrendo e o fim que você vê, o que ele está tentando é desesperadamente fazer tirar Elisaf do estágio 2, que é o bom Elisaf, do qual é Trump. E ele está tentando substituí-lo por Elisaf do estágio 1, que é a base do mal. Porque ele sabe que Elisaf dos estágios 2 capacita o povo judeu a fazer o tikkun, reparo espiritual para a redenção final. Ou seja, Trump é um instrumento de Deus para a redenção final e aquele outro está tentando impedir. Ele está falando que ele é um enviado de Satanás para impedir essa redenção final. Resumindo, é isso. As implicações proféticas do acordo Israel e Emirados Árabes Unidos. Assim ele julgará entre as nações e arbitrará para muitos povos. E eles transformarão suas espadas em rédeas de arado e suas lanças em foices. Nação não pegará espada contra a nação, eles nunca mais conhecerão a guerra. Isaías 2,4, Bíblia de Israel. Então, na quinta-feira, todo mundo já sabe, o primeiro-ministro Netanyahu, através da mediação dos Estados Unidos, assinou um tratado de paz, de diplomacia entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Aí você está vendo que o povo alvoroçou. O primeiro-ministro Netanyahu estava no meio de uma reunião para discutir o Corolla com seu gabinete. No meio de uma reunião ele saiu e disse a todos que entenderiam o porquê, e aí ele anunciou o tratado de paz. É enorme, criou Vander. Esse acordo pode abrir futuros acordos com outros países. São 2 rabinos falando. Berkovitch enquadrou o desenvolvimento político em termos bíblicos como o encontro de Ismael e Jacob, igual o outro rabino também falou. A Bíblia trata de união de irmãos. Quão bom e agradável é que os irmãos morem juntos. Salmo 133, 1. Na verdade, estamos vendo aqui Ismael e Jacó
irmãos, voltando junto ao mundo moderno, estamos vendo uma solução agora para a fenda que aconteceu na Bíblia. O Rabino Eitz observou que o primeiro-ministro Netanyahu já estava sendo criticado pelos líderes da Judéia e Samaria pela mudança que pode colocar em risco a soberania judaica nas regiões. É lógico, né, gente? As pessoas que estão lá naquela parte não gostaram. E os líderes da Judéia e Samaria. Mas o Benjamin falou que isso ainda é temporário, não é definitivo. Que a soberania ainda não foi colocada no fim. No entanto, como as pessoas espirituais, temos primeiro que reconhecer que isso vem de Deus. Temos que orar para que Hashem dite a maneira como isso vai sair, que isso realmente leve à segurança, que isso seja algo que no final de contas trará Mashiach, Messias, mais perto. Sabemos disso. Quando Mashiach vier, finalmente haverá paz em Israel. Essa matéria está falando que a Bíblia fala que vai ter a falsa paz. E de acordo com esse rabino, que é também muito conhecido e muito respeitado, esse tratado de paz ele já aconteceu, que é o tratado de Oslo. E que a paz, a verdadeira paz, o acordo de paz, o tratado que dito na Bíblia, ele virá de Jerusalém, de Israel, não virá por parte dos Estados Unidos. É isso que ele quis dizer e eu concordo. Aí está falando também do terceiro templo. O templo não foi construído até Salomão, porque Salomão estava em paz. No tempo de Davi não aconteceu. Então, segundo ele, o terceiro templo também viria quando Israel estivesse em paz. E essa paz tem que vir de Israel. Não pode vir dos Estados Unidos, de outros. E é isso que ele está falando aqui. Israel não pode me permitir que uma nação estrangeira decida sobre a terra. O Rabino Eitz concordou, observando que, apesar de seu forte apoio e apreço pelo presidente Trump, ele teria se sentido mais à vontade se o anúncio sobre o futuro de Israel tivesse vindo de Jerusalém em vez de Washington. Jerusalém é a cidade da paz, observou Rabino Eitz. Isso aconteceu um dia após o anúncio do companheiro de chapa de Joe Biden. Parece que isso teve mais a ver com os problemas de campanha do presidente Trump. E aí o Rabino Eitz concluiu a transmissão com os versos de Isaías. Nos dias que virão, a casa do monte de Hashem permanecerá firme acima das montanhas e se elevará acima das colinas. Isaías 2:4. Eu também concordo. Esse não é o tratado de paz. O tratado de paz eu acredito também que tem que ser de Israel. Mas vamos aguardar, querendo ou não, abrir o caminho para outros tratados que vão vir. Que Deus abençoe vocês.